Você já sentiu que existe algo a mais nas histórias da Bíblia? Algo que poucos realmente percebem? Não é só o que está escrito, é o que está escondido, nas entrelinhas, nos gestos, nos silêncios. A Bíblia não é apenas um livro de fé, é um código vivo, um livro escrito por homens, mas soprado por algo muito maior. Por isso, hoje a gente vai decifrar juntos os segredos ocultos por trás das grandes histórias da Bíblia, aqueles que ninguém te contou, mas que, uma vez revelados, mudam tudo. E se você acha que já conhece essas histórias, prepare-se para enxergar com outros olhos. Era noite em Jerusalém. As pedras do templo ainda guardavam o calor do dia, e a cidade respirava um silêncio tenso. Lá dentro, Nicodemos, mestre da lei, conhecedor profundo das Escrituras, se aproximava de Jesus em segredo. Ele tinha tudo: status, sabedoria, respeito, mas faltava algo que ele não conseguia nomear. Por isso foi escondido à noite. A escuridão lá fora era menor que a dúvida dentro dele. Jesus olha nos olhos dele e diz: é necessário nascer de novo. Mas o que isso quer dizer? Voltar ao ventre? Começar do zero? Na verdade, Nicodemos não sabia que estava diante do próprio reinício. Esse é o primeiro segredo. Os maiores encontros com Deus acontecem na escuridão da dúvida, no meio da noite. Quando tudo parece certo por fora, mas por dentro, você sente que está faltando vida. Vamos voltar no tempo. O deserto fervia sob o sol do Oriente. Um povo caminhava sem rumo, cansado, murmurando. Eles tinham visto o mar se abrir, tinham comido pão do céu, tinham provado milagres e ainda assim duvidavam. Moisés sobe ao monte e, quando desce, encontra um bezerro de ouro. Aqui está o segundo segredo. O ser humano prefere um ídolo que pode ver do que um Deus que exige confiança no invisível. Eles queriam algo concreto, algo palpável, e perderam a maior chance de caminhar pela fé. Quantas vezes isso se repete hoje, quando trocamos o eterno pelo imediato, quando confiamos mais na lógica, na segurança, nas posses, do que no invisível que sustenta tudo. Agora imagine uma mulher escondida no meio da multidão, 12 anos sofrendo, 12 anos rejeitada, ninguém via, ninguém tocava, mas ela vê Jesus e pensa: se ao menos eu tocar na orla do manto dele, serei curada. E quando ela toca, a cura acontece. Mas Jesus para, vira e pergunta quem me tocou. Ele sabia, mas queria que todos soubessem que fé verdadeira não passa despercebida. Esse é o terceiro segredo. A fé que toca o invisível move o céu inteiro. Você pode estar escondido no meio da multidão, mas Deus nunca passa por você sem te ver. Lázaro estava morto há 4 dias. A pedra do túmulo já selava o fim. As irmãs choravam, os amigos lamentavam. E Jesus, ele esperou. Não chegou correndo, não impediu a morte. Ele deixou acontecer. Por quê? Porque tem milagres que só nascem depois do fim. Jesus se aproxima, manda tirar a pedra e chama Lázaro pelo nome. E do túmulo sai vida. O quarto segredo é esse. Às vezes Deus não te livra da morte, porque quer te ensinar sobre ressurreição. E isso vale para tudo. Relacionamentos, sonhos, projetos, sua fé. Quando você acha que acabou, Deus pode estar apenas começando. Mas talvez a história mais oculta seja aquela que todos acham que conhecem. A crucificação. 3 cruzes. Um homem condenado no centro e 2 ladrões ao lado. Um zomba: se tu és o Cristo, salva-te a nós. O outro diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o quinto segredo. A salvação não depende do que você fez, depende de quem você reconhece no momento certo. A cruz que era condenação virou porta. O ladrão que não podia descer para mudar sua vida entrou no reino pela fé no final. Talvez seja por isso que a Bíblia diz: os últimos serão os primeiros. Agora, preste atenção. Todas essas histórias carregam um padrão, algo oculto, mas constante. Uma tensão entre o visível e o invisível. Um desafio que exige fé. Uma virada que muda tudo. É como se Deus estivesse sempre testando os olhos espirituais de quem lê. Porque a Bíblia não é só para ser lida, ela é para ser decifrada. Ela é uma carta escrita com tinta e com espírito. E quem lê com olhos naturais vê histórias bonitas. Mas quem lê com olhos espirituais encontra segredos, mapas, revelações. Você percebe? A arca de Noé é Cristo, o mar vermelho é o batismo, a serpente de bronze no deserto é a cruz, a ceia é a aliança, o templo agora é você. E o véu rasgado foi Deus dizendo: agora entre. Se você chegou até aqui, talvez tenha entendido o maior de todos os segredos. A Bíblia não é um livro sobre o homem tentando encontrar Deus. É sobre um Deus que desde o início tenta se revelar ao homem, nos símbolos, nas histórias, nos gestos e nas sombras. E tudo aponta para um nome que aparece velado no Gênesis, sugerido no Êxodo, profetizado em Isaías, revelado nos Evangelhos e glorificado no Apocalipse: Jesus. Ele não é só parte da história, ele é a história inteira. Se esse vídeo te abriu os olhos para enxergar a Bíblia com mais profundidade, se inscreve agora e deixa o like. Nos próximos episódios vamos explorar os códigos ocultos que ligam o Antigo e o Novo Testamento, os símbolos escondidos nas parábolas e o que as genealogias e números realmente significam.
Você não faz ideia do que ainda está por vir, mas uma coisa eu te prometo: depois disso você nunca mais vai ler a Bíblia do mesmo jeito. Mas agora que você entendeu que Jesus não é apenas parte da história, e sim o fio que costura toda a narrativa bíblica, a pergunta que fica é: se tudo aponta para ele, o que mais ainda está escondido que a maioria nunca percebeu? Vamos mais fundo. Volte comigo à Arca de Noé. Você já parou para pensar por que Deus mandou Noé construir um único lugar de refúgio, com uma única porta, e que fosse selada por fora? A arca é mais do que salvação de um dilúvio físico. Ela representa a graça. A única porta representa Jesus. Ele mesmo disse: "Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo." E o detalhe mais impressionante: a porta foi fechada por Deus, não por Noé. Porque a graça é dada, não construída. Não é você que entra e tranca. É Deus que sela. É Ele quem garante o refúgio. O que parece uma história infantil sobre animais é, na verdade, uma das mensagens mais profundas sobre salvação que existem. E só quem enxerga além do texto percebe. Agora observe o Êxodo, a saída do Egito, um povo escravizado por séculos, liberto por sinais e pragas sobrenaturais. Mas antes da liberdade houve sangue, o sangue do cordeiro passado nas portas. De novo, sangue, portas, livramento. Isso não é coincidência, é antecipação. Cristo é o cordeiro, a cruz é a porta e o sangue é o selo. Tudo isso séculos antes de Jesus nascer em Belém. Deus estava contando a mesma história, capítulo após capítulo, como um artista pintando em camadas. Mas só vê quem não lê com pressa. Quer outro detalhe oculto? Quando o povo atravessa o Mar Vermelho, a Bíblia diz que os egípcios tentam fazer o mesmo, mas não conseguem. São engolidos. Por que isso importa? Porque o caminho da fé só se abre para quem anda pela fé. O mar não abre para quem persegue, só para quem confia. Esse é o padrão de Deus. O impossível se abre quando você caminha mesmo sem ver. Agora vamos à serpente de bronze. Sim, Deus mandou Moisés fazer uma serpente e levantar no deserto. E quem olhasse para ela era curado. Parece estranho? Foi Jesus quem revelou o significado oculto dessa história séculos depois. Ele disse: "Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado." Aquela serpente era um retrato da cruz, do pecado sendo julgado, do olhar que salva. Era Deus dizendo: você será curado quando olhar com fé para o símbolo da sua dor sendo vencido. Porque é isso que a cruz é, o lugar onde o mal é exposto e derrotado. E ainda tem mais. Lembra do templo? Ele era dividido em áreas, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O véu separava o humano do divino. A presença de Deus estava lá dentro, mas inacessível, até o dia em que Jesus morre. E naquele instante a Bíblia diz: o véu se rasgou de alto a baixo. Sabe o que isso significa? Que a presença que antes era reservada a poucos agora está disponível a todos. O acesso foi liberado. O templo agora é o seu coração. E Deus não habita mais em paredes, mas em pessoas. Você percebe? Essa não é uma coleção de histórias isoladas. É um projeto arquitetado por um criador que escreve com símbolos, fala em códigos, age com precisão. Cada evento, cada personagem, cada metáfora aponta para uma verdade maior. Uma verdade que muda tudo. Por isso, quando você lê sobre Davi vencendo Golias, José sendo vendido pelos irmãos, mas tornando governador, Ruth sendo redimida por Boaz, Jonas passando 3 dias no ventre do peixe, você não está lendo apenas sobre coragem, providência ou obediência. Você está vendo um espelho de Cristo. Cristo é o Davi que vence o gigante da morte. Cristo é o José que perdoa os irmãos e governa com misericórdia. Cristo é o Boaz que redime a noiva rejeitada. Cristo é o Jonas que passa 3 dias nas profundezas e volta para anunciar vida. Tudo aponta para ele. E aqui está o que quase ninguém te diz. Você também está nessa história. Porque tudo o que foi revelado até aqui não foi para impressionar. Foi para chamar. Deus não revela segredos por vaidade, Ele revela para aproximar. Para dizer: eu te vejo. Para mostrar que mesmo nas páginas mais antigas de um livro milenar, existe um chamado vivo direto ao seu coração hoje. Você não está só. Você não é por acaso. Você é parte dessa história. Então, se essa mensagem tocou você, se abriu sua visão, se despertou algo dentro de você que estava adormecido, se inscreve no canal agora, deixa seu like, porque isso aqui é só o começo. Nos próximos vídeos nós vamos explorar o código dos números bíblicos, por que 7 significa plenitude e 40 representa transição. O mistério da genealogia de Jesus, por que existem mulheres escandalosas numa linhagem real. O segredo por trás das parábolas, o que Jesus realmente escondia nelas, e muito mais.
Mas eu só vou continuar se você mostrar que esse conteúdo faz sentido para você. Então comenta aqui embaixo. Agora eu enxergo. E lembra disso, a Bíblia não é um livro morto. Ela é uma voz viva, sussurrando segredos eternos para quem tiver ouvidos e coração para ouvir. A gente se vê no próximo episódio. E até lá, continue buscando. Porque quem busca de verdade sempre encontra.